Simbora, galera, para mais um vídeo por aqui. Olha, hoje tem jogo na Série A, tá? Partidas atrasadas que, inclusive, podem afundar o Z4, isolar esse Z4 aí, composto com Vitória, Fortaleza, Sport. Então vamos ficar de olho e falar sobre isso. E também, Klaus. Léo Condé, cara. Será que o Léo Condé tá vivendo a pior fase dele durante essa passagem como treinador do Ceará? Você concorda com isso? Vamos falar sobre isso com a gente depois da vinheta. Vem com nós, que a gente está só começando esse vídeo aqui no BPR Vozão. Galera, ó, seguinte, esses vídeos de manhã, a gente depende de vocês para continuar por aqui. Então já deixa o like, já taca o dedo no hype aí, é muito importante, tem o botão hype aí para elevar o engajamento, o alcance desse vídeo. Então chega junto, engaja. É importante para a gente saber se a gente continua por aqui trazendo essas notícias logo de manhã cedinho, né, pra galera. É bom, né, Klaus? Douglas? É bom, a galera acorda já sabendo aí o que é que tá rolando, as últimas Comenta, notícias. dá opinião, troca informações com a galera que também já está aí assistindo de manhã. Chega com a gente, porque a gente traz conteúdo por aqui. Perfeito, é isso aí, cara. E vamos falar um pouquinho sobre Ceará. Ceará que começou a semana de trabalho. E, cara, eles trouxeram até um videozinho lá no Instagram, né? A gente ampliou aqui pra gente ver imagens desse trabalho lá em Porangabuçu. Legal, né? Belas imagens aí. É uma trend, né? Pra galera que vai olhar esse vídeo aí no Instagram do Ceará, você vai estranhar que o vídeo é bem estreitinho na fachada, mas é normal. Muitos canais, Instagrams estão utilizando esse tipo de vídeo como uma trend, né? Então, o Ceará já se antecipou, fez um vídeo nesse formato e a gente ampliou até para a gente conseguir ver o que está sendo feito lá em Porangabuçu, né? E dá para perceber o trabalho sendo desenvolvido aí já nessa semana, todos os jogadores já apresentados aí junto ao Léo Condé, e o trabalho segue em ritmo, já pensando no jogo contra o São Paulo lá no Morumbis. Próxima segunda-feira, não é nessa semana, é na próxima semana, no início da próxima semana, que vai ser intensa para o Ceará. São 3 jogos no intervalo de 8 dias, né? É o São Paulo na segunda-feira, o Vitória na quinta-feira, lá em Salvador, 2 jogos fora, e aí volta domingo para enfrentar o Santos. Isso. São os 3 jogos que o Ceará tem aí na sequência pelo Brasileiro 2025. Mas a preparação começou hoje. Aliás, ontem, tá? Perfeito. Começou ontem, lá em Porangabuçu, e hoje segue a preparação com a dúvida do Pedro Raul. A gente tem acompanhado aí, desde o anúncio da lesão do Pedro Raul, que é um músculo diferente, né? Qual o tempo de recuperação para essa lesão? E se fala muito num intervalo curto. Não é uma lesão que vai tirar o Pedro Raul dos jogos do Ceará por muito tempo. Fala-se em 10 dias no máximo, o que tiraria ele do jogo contra o São Paulo, mas se a recuperação for um pouquinho mais acelerada, talvez dê tempo do Pedro Raul estar à disposição para o jogo contra o São Paulo. Mas a projeção que se tem, informação até do Danilo Queiroz, é de que o Pedro Raul vai estar à disposição com maior probabilidade para o jogo da quinta-feira contra o Vitória, Douglas. Talvez até seja preparado melhor para esse jogo, né? Mas Exato. Quem sabe se a recuperação dele for melhor do que o esperado, ele possa estar disponível para segunda-feira. Se ele não tiver à disposição, aí resta ao Condé optar ali talvez pelo Guilherme ou pelo Luca ou pelo Pedro Henrique. Eu acho que essa deve ser a opção do Condé, né? Colocar mais uma vez o Pedro Henrique ali como centroavante. Ele fez isso no segundo tempo da última partida. A tendência é que realmente ele utilize o Pedro Henrique, até porque é um jogador que já jogou nessa posição no Ceará como camisa 9, ou um falso 9, ou como um próprio camisa 9, dentro dessa função tática do plano de jogo do Condé. Então, acho que a tendência é o Pedro Henrique ganhar a oportunidade aí de substituir o Pedro Raul, caso o Pedro Raul não se recupere a tempo para o jogo contra o São Paulo, Douglas. E o Condé, Klaus? Eu estou vendo aí muitas discussões sobre a fase do Ceará, o momento do Ceará, porque nos últimos 8 jogos foram 2 vitórias, né? Tem uma estatística aí rolando sobre isso. Os últimos 5 jogos foram 3 empates e 2 derrotas, né? Certo. Então, existe aí uma questão sobre Condé. Seria a pior fase dele? Será que essa discussão realmente procede? Olha, assim, eu vejo de 2 cenários, por duas perspectivas. Eu não acho que sempre o resultado que baliza a performance, né?
Se você olhar em números frios, talvez seja, porque são 3 empates. Contra quem foram esses empates aí, Klaus? Grêmio, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O Vasco, em São Januário, lotado, depois de vir de uma classificação heróica contra o Botafogo, né? De 2-2 com um jogador a menos. Sim. E veio enfrentar o Bahia e empatou também. O que é que foge da curva nesses 5 jogos aí de má fase do Léo Condé? Que pelo menos é o que está sendo dito. A derrota para o Juventude. De fato, essa é a derrota do Ceará em 2025. Eu acho que é a pior derrota do Ceará. Com certeza. Né? Perdeu no Castelão, daquela forma, 1-0 final do jogo. Eu acho que é a pior derrota em 2025. Só que eu não concordo com a visão de que é o pior momento do Condé como treinador do Ceará, nem de longe. A performance que o time apresenta até aqui, para mim, ela é de uma equipe que é competitiva, que disputa, que tem muito empenho, muita força física. Então, assim, eu não vejo dessa forma. Já, por outro lado, se a gente puder pensar em um momento ruim do Condé como o comandante do Ceará nesse período, para mim, o pior momento foi aquele que a gente estava perto de entrar no G4 da Série B, né? No jogo contra a Chapecoense, ali ele já vinha com insistência em alguns jogadores que não estavam jogando bem, e a gente perdeu para a Chapecoense por 2-1 de virada. A Chapecoense, na época, na zona de rebaixamento. Foi, verdade. Né? Ali foi praticamente o pontapé da Chapecoense se livrar do rebaixamento, com a falha de um zagueiro já questionado, e depois enfrentou o Curitiba, perdeu por 3-1, perdeu fácil, assim, sabe, sem nem competir. Para mim, aquele recorte ali foi o pior momento do Léo Condé, porque colocou em xeque o trabalho dele. Né? Ali a gente já estava se perguntando, se o Ceará ainda conseguir galgar o acesso, não é para permanecer com o Léo Condé. Porque ele é um cara muito fechado em convicções, não muda. Né? Era Patrick De Luca, Matheus Felipe, muito questionado esses 2 jogadores, e o Condé mantendo os 2 até onde conseguiu. E aí eu acho que essa teimosia ficou explícita do Condé naquele período, e que, para mim, ali sim foi o pior momento do Condé do ponto de vista de performance da nossa equipe. Porque ali a gente começava a ficar muito distante de uma possibilidade de um G4 que estava próximo, mas pelas convicções do treinador, a gente disse, cara, ele não vai abrir mão dessas convicções, a gente vai, infelizmente, sair da disputa. Né? Então, eu acho que ali, para mim, foi o pior momento do Léo Condé. E depois se recuperou, aí o Ceará começou uma arrancada, né? Teve um momento ruim também ali, quando... Não ruim já por questão de performance, mas a derrota para o Santos abriu um buraco ali de distância do Ceará para o G4 grande, né? E a gente tinha que remar, ganhar do Avaí, ganhar outros jogos seguidos aí, conseguiu, né? É verdade. Então, assim, eu acho que a gente está muito longe de qualquer discussão sobre crise, sobre... É uma oscilação, é um momento que o Ceará precisa vencer. Sim. Mas não é um time entregue em campo, é um time que briga, é um time que, inclusive, eu vejo melhoras, com possibilidades. Paulo Baia, que ganhou a titularidade. Vina evoluindo. Fernandinho voltando de lesão, ganhando mais ritmo. É isso, cara. Zanocelo, eu acho que você pode olhar o copo meio cheio, né? Eu prefiro olhar o copo meio cheio, da maneira mais otimista mesmo, de que o Ceará possa, por exemplo, pontuar contra o São Paulo. Verdade. Quem sabe vencer aí um desses jogos fora de casa, seja o São Paulo, seja o Vitória, e aí voltar para enfrentar o Santos em casa, até numa situação melhor na tabela, né? Exato. Vamos lá, jogo é jogo, cara. Eu acho que o Ceará consegue disputar com todas as equipes. Assim, não é que é fácil, não é que vai ser... vamos entrar contra o São Paulo favoritos, mas a gente tem competitividade para fazer um jogo e surpreender. Eu vejo dessa forma, assim, eu prefiro ver dessa forma, justamente como você pontuou. Ganhamos possibilidades, o Condé ganhou opções, ele precisa usar essas opções, e eu acho que ele vai ter uma equipe ainda mais competitiva. Vamos até, inclusive, mudar de assunto em relação para falar da tabela da Série A, e hoje tem jogos atrasados. Mas antes disso, só um recado rápido para você, cara. Já acessa aí o site, aproveita que tá de manhã cedo aí, você que está acordando, assistindo o BPR, já compra seu suplemento lá na Carol Distribuidora. A gente tem o nosso cupom 15% de desconto, é o cupom Bora Pro Racha. São as melhores marcas do mercado, pré-treino, whey protein, todo tipo de suplementação, com a confiança
da distribuidora mais bem avaliada do Google, que é a Carol Distribuidora, cara, que é daqui mesmo e rapidinho chega na sua casa. Acesse o site, cupom Bora Pro Racha, 15% de desconto, tá? Ou se você está treinando agora, né? É verdade. Tá treinando, assistindo esse vídeo, ó. Lembra disso, todas as marcas com 15% de desconto usando o nosso cupom lá no site da Carol Distribuidora. Aí cedinho, tem muita gente que já está voltando da corrida, verdade. ou da academia, ou está indo correr, ou está chegando na academia. Lembra desse recado importantíssimo para você. Carol Distribuidora tem as melhores marcas do mercado e você pode adquirir seu produto com 15% de desconto, fazendo o seu mix de produtos da sua forma com os produtos que você preferir. Porque lá não tem essa distinção. Todos estão lá e você pode adquirir com 15% de desconto usando o cupom Bora Pro Racha. Show! Chega junto, acessa aí e usa o nosso cupom, tá? Vamos lá, vamos à próxima notícia, né? Na verdade, a informação de que hoje tem jogos na Série A. Hoje tem 2 jogos aí importantes que podem mexer com esse Z4, cara. Vasco enfrenta o Bahia em casa e o Grêmio enfrenta o Botafogo. São 2 equipes ali que estão disputando contra o rebaixamento. O Vasco coladinho, né? É o primeiro time fora do Z4. E se o Vasco vencer, abre-se aí, Klaus, um espaço de 3 pontos entre o Vitória, que é o 17º, o primeiro dentro da zona. E passa a ser o Atlético Mineiro, né? Passa a ser o Atlético Mineiro o primeiro fora da zona. Então, já abriria 3 pontos e o Atlético Mineiro tá mal, hein? 4 derrotas nos últimos 5 jogos, começa a despencar. Cara, o Atlético Mineiro é a pior equipe do retorno. Só fez 1 ponto. Pô, é um sinal de alerta enorme para eles aí, né? E imagina o investimento que eles têm, tudo, salário altíssimo, mas passa também por crise, né, interna. Então... teve protesto essa semana lá na cidade do Galo, teve muitos protestos, a torcida foi lá, né, protestar pessoalmente, o Hulk teve que ir lá conversar com a torcida. Não é um momento bom. O Atlético está focando muito na Sul-Americana, né? Eles querem ganhar esse título da Sul-Americana. Então, meio que eles estão ali levando o Brasileirão em banho-maria, só que é um banho-maria muito perigoso, né? O Atlético, que já correu risco no passado, diga-se de passagem, escapou nas últimas também, né? Sim. E, de novo, eles estão aí passando um sufoco, porque estão focando nas Copas e deixando o Brasileirão de novo, de lado. Ano passado foi a mesma coisa, né? Foi escapar na reta final. É verdade. E aí, inclusive, empurrou o Atlético Paranaense para o rebaixamento. Verdade, bem lembrado. Então tá aí, a situação é essa. O Vasco... Eu sinceramente, por mais que a gente torça contra o Z4, né, a gente não quer ninguém embaixo, né, ali também vencendo, Klaus. O Vasco venceu o Bahia também não é muito bom, não, né? Um empatezinho eu acho que tava bom, tá não? Cara, era melhor nem pontuar. O Bahia que está lá em cima era melhor ganhar. Só que o Bahia também não está passando por uma fase muito boa, né? O Bahia está cheio de lesões, o Vasco está há muito tempo sem vencer em São Januário, e o Bahia é meio freguês do Vasco, cara. Sim. O Bahia, contra o Vasco em São Januário, eu só lembro de derrota do Bahia. Né? Esse período todo aí que eu acompanho, eu nunca vi o Bahia fazer uma graça lá em São Januário. Então, isso me pega um pouco. Mas, assim, seria melhor, para mim, o Bahia vencer. O Bahia já abriu uma distância, já abriu uma margem, deixa o Vasco lá preso lá embaixo, né? O Vasco ainda vai ter Copa do Brasil e tudo mais. Eu acho que quem está atrás da gente, quanto menos pontuarem, melhor. É isso aí. E o Grêmio que venceu, né, o Internacional, ganhou a moral, fez muita contratações. Moral. Então o Grêmio pode passar o Ceará, né? Caso, inclusive, se empatar, já passa o Ceará, tem a mesma quantidade de pontos já, tem 28. E são 2 times que estão jogando suas partidas atrasadas. O Ceará vai ficar com um jogo a menos em relação a eles. Se ele empatar, ele não passa não, tá? Ou passa porque tem um número de pontos, né? Vai a 29. Vai a 29. E aí o Ceará ainda vai ter esse jogo contra o Fluminense, né? A ser marcado. O Fluminense está disputando Copas também, então o Ceará não consegue ainda jogar essa partida atrasada, mas pode acontecer. O Grêmio passar o Ceará e o Vasco se aproximar aí do Ceará, chegar a 27 pontos, né? Essa é a situação de hoje, Klaus. Verdade. Vamos ver, vamos acompanhar. Para mim é melhor que o Bahia vença o Vasco e é melhor que o Botafogo vença o Grêmio, né? Verdade. São 2 jogos para a gente estar de olho, até no nível do que essas equipes estão apresentando aí nesse Brasileirão, até porque a gente precisa comemorar nossos pontinhos que a gente está conquistando e secar os rivais é parte de quem está ali brigando a ferro e fogo para permanecer na Série A. E assim, nossa luta, enquanto a gente não chegar nos 45 pontos, é essa. O torcedor do Ceará tem que entender isso também. Faz parte, é do jogo. Nossa equipe tem um orçamento bem reduzido
para conseguir, de alguma forma, nos mantermos vivos, competitivos. A gente está fazendo um trabalho ali de, sabe, lutar ponto a ponto por essa permanência e, se Deus quiser, a gente vai conseguir. Bom, é isso, galera. Gosta desse tipo de vídeo? Então você tem que ser o principal aí propagador desse conteúdo da manhã. Compartilha, joga nos grupos do WhatsApp e já deixa o like aqui. Taca o dedo no hype, Cláudio. E esse hype é importante. Você tem direito a 3 hypes na semana. Se você colocar aí os hypes para o BPR, vai nos ajudar demais a sinalizar para todo mundo que a gente está produzindo esses vídeos pela manhã e graças a você, ajudando o BPR, e não custa nada, é só deixar lá esse hype. Você com certeza vai ser parte de um crescimento desses vídeos pela manhã aqui no BPR Vozão. Bom demais, é isso. Uma boa quarta-feira a todos. Tamo junto. Bora, Vozão. E bora pro racha. Valeu, galera!